Querida irmã, querido irmão em Cristo, o texto que eu encontrei e procurei na internet tem como título Dia da Consciência Negra, e entre parênteses, e coletiva, do pastor metodista Márcio Divino de Oliveira. Eu agradeço ao pastor Márcio por esse texto e que ele possa nos auxiliar na reflexão e quem sabe até na oração de pedido de perdão a tantas irmãs e irmãos negros. E o pastor Márcio então vai começar com o versículo bíblico lá de Amós, que eu trago aqui em duas versões. Não são vocês para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? E em outra versão diz, o Senhor Deus diz, povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia tanto quanto amo vocês. Está lá em Amós, capítulo 9, versículo 7. E o pastor Márcio então diz, celebramos hoje, dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, feriado em muitos municípios brasileiros. Dia da morte de Zumbi do Palmares, referencial da luta da raça negra no Brasil pelo fim da escravidão e da conquista por igualdade de direitos. Também é um dia dedicado à reflexão coletiva sobre a história, a presença e importância do negro na cultura brasileira, bem como nas igrejas evangélicas. A relação e reflexão sobre o negro nas igrejas evangélicas não se difere muito da nação brasileira. Passa silenciosamente em muitas denominações. Amparado pela capa da irmandade, isto é, a convicção cristã de que somos todas irmãs e irmãos, uma verdade incontestável. Não se toca nesse texto. Todavia, o racismo e o preconceito soam velados em muitas igrejas, através de olhares, palavras, atitudes e decisões, sendo em alguns casos abafados. Alguns autores evangélicos tiveram a coragem de debater esse tema. Entre eles, o historiador José Carlos Barbosa, em sua obra Negro Não Entra na Igreja, Espia da Banda de Fora, de 2002. Nessa obra, ele denuncia o silêncio das igrejas protestantes históricas com o tema da escravidão. Também o comunicólogo Edilson Marques da Silva, em Negritude e Fé, de 1998, indica como os preconceitos produzidos na nação brasileira e no âmbito das igrejas evangélicas prejudicam a autoestima do negro cristão. E por último, o cientista da religião Marco David Oliveira, em sua obra A Religião Mais Negra do Brasil, 2004, discute as razões da opção de muitos negros pelas igrejas pentecostais e as tensões presentes nesta relação. Essas e outras obras sobre o tema servem de alerta para o fato de que a relação igrejas evangélicas e o negro não é tão unívoca assim. Deste modo, merece reflexões sérias, sem espiritualismos ou ufanismos, orgulho exagerado. Pois como evangélicos, fiéis aos valores de Cristo, que amou e ama todas as pessoas indistintamente e lutou sempre pela dignidade das pessoas, não podemos reproduzir ou perpetuar esquemas preconceituosos no interior de nossas igrejas. Mas é nossa tarefa semear os valores do reino de Deus, centrado no amor, na dignidade e na justiça. E entre as iniciativas para romper com esse preconceito velado, sugiro, diz o pastor Márcio, o cuidado em nossas igrejas com expressões do tipo ovelha negra, lista negra, a coisa ficou preta, amanhã é dia de branco, preto de alma branca, os negros não prestam atenção, não fazem isto ou aquilo direito, serviço de preto, mulato,
denegrir, entre outras expressões. Qualquer pesquisa rápida na internet pode apontar o quanto estas palavras são nocivas, escondem ou revelam preconceitos em relação ao negro. Porém, muitas vezes são usadas em nossas igrejas livremente. E aí eu digo, que vergonha. Vale a pena destacar ainda que, juntamente com essa ação em relação às palavras, merece atenção também o zelo pela não proliferação em âmbito comunitário, dentro das nossas igrejas, de piadinhas preconceituosas sobre negro. Permitir sua propagação ou rir das mesmas em qualquer esfera é legitimar o preconceito. Outra ação afirmativa importante passa pela educação religiosa, produzida no contexto comunitário. Neste âmbito é possível produzir estudos bíblicos sérios que evoquem o valor do negro na Bíblia, contrastando com as visões distorcidas e preconceituosas construídas historicamente. Nesse sentido, é possível resgatar verdades bíblicas encobertas sobre a história do negro, como, por exemplo, o Egito, um importante império antigo, inventor do papiro que fica no continente africano. Ou ainda que personagens bíblicos famosos do passado como José, Moisés e o próprio Jesus viveram um período na África, no Egito. Também não esquecer passagens como o versículo bíblico destacado lá no início, que, entre outras coisas, afirma o olhar especial de Deus pelos negros, os etíopes, Cuxi, à semelhança das filhas e dos filhos de Israel. Ações como essas ajudam no fortalecimento da autoestima do negro evangélico. Concluindo, diz o pastor Márcio, toda e qualquer forma de preconceito fere os ouvidos, os olhos e o coração de Deus e deve ferir também os nossos ouvidos, os nossos olhos e o coração como cristãs e cristãos. Assim como Igreja de Cristo, portadora da maravilhosa mensagem de boas novas do Evangelho, trabalhemos para a construção de comunidades cristãs inclusivas e uma sociedade em que reine o amor, a justiça e a dignidade humana. Obrigado, pastor Márcio, por esta importante e profunda reflexão. A você que me escutou até aqui, um beijo no seu coração. Amanhã a gente se reencontra e eu continuo sobre esse tema.